do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Ezequiel capítulo 20, versículo 1 em diante. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me tão certo como eu vivo? Diz o Senhor Deus: vos não me consultareis. Julga-lo-ás tu, ó filho do homem, julgarei-as, fazer-lhe saber abominações de seus pais. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhe as mãos e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhe a mão e jurei tirá-lo da terra do Egito, para uma terra que lhe tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse: derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para tirar da terra do Egito. Tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhe os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo, os homens viverá por eles. Também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, os homens viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais eu fiz sair. Desmais, levantei-lhe ao deserto a mão e jurei: não deixa-nos entrar na terra que lhe tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram os meus estatutos, profanaram o meu sábado, pois o Senhor, o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstantes, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não os destruí nem os consumi de todos os desertos. Mas disse eu a seus filhos: no deserto não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos de rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram meus juízos, os quais, o cumprindo, os homens viverá por eles. Antes profanarão meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e eu fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais fiz sair. Também levantei-lhe o deserto a mão e jurei: espalhá-lo-ei entre as nações e derramá-lo-ei pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos,
profanaram o meu sábado, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não havia de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificais, como quando queimavam tudo que abre a nodre, para o realizá-lo, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto de blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo os seus introduzidos na terra sobre a qual eu levantando a mão jurará dá-la onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí oferecia os seus sacrifícios apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas, derramavam as suas libações. Eu lhe disse: que alto é este aonde vós ides, o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vos contaminava a vós mesmo em maneira de vossos pais, e vós prostituís com as suas abominações, a ofereceres aos vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, a casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá isto, que dizeis: seremos como as nações, como outra geração da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braços estendidos e derramando furor, hei de reinar sobre a vós. Tirar-vos-eis dentre os povos, e vos congregareis das terras nas quais andais espalhados, com mãos fortes, com braços estendidos e derramado furor. Levar-vos-eis ao deserto do povos, e entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós o rebelde e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas. Eu o farei sair, mas entrarão na terra do Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando vós outros vos a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: ide cada um sirva aos seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com a vossa dádiva e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali a toda a casa de Israel me servirá toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requerereis as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas. Com todas as vossas coisas santas agradar-me-ei de vós como da aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vós congregar da terra, em andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos dar entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminaste, e tereis nojo de vós mesmo por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos. Ó casa de Israel, diz o Senhor.
aqui nessas palavras vem dizendo sobre a palavra, né? Sobre a corrupção daquelas pessoas. É isso que a palavra de Deus fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?